Para quem tem o sonho de ser defensor público, está esperando há 4 anos, eu estou aqui com 2 caras que foram aprovados na prova, então são referência. E a galera estava ansiosa esperando esse novo edital, agora saiu. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? É verdade isso? O pessoal tava... Tem muita gente que estava esperando há muito tempo, né? Cadu, a gente na defensoria, a gente está, como defensores, né? Que a gente está esperando ter novos colegas que entrem para reforçar nossa atuação já há mais ou menos 4 anos, né? O último concurso, o concurso encerrou há mais ou menos 4 anos, teve nomeações nesse meio tempo, mas a prova se encerrou lá e a gente não teve mais. Então a gente está torcendo para que esse novo concurso comece logo, as provas venham, acabem, para que a gente tenha novos colegas e quem está do lado de lá prestando a prova está todo mundo ansioso desde então, né? Teve uma pandemia aí no meio do caminho que bagunçou a vida e os planos de muita gente, e a gente tinha essa expectativa, né, do retorno dos concursos públicos, não só da defensoria, mas de outras carreiras. E é curioso porque quando os concursos foram sendo retomados, especialmente ali no ano passado, né, no segundo semestre, e o pessoal ficava, e São Paulo, né, quando é que vai sair São Paulo? Porque a gente sabe que São Paulo é um dos concursos mais aguardados, seja pelo número de vagas, enfim. E a carreira que é bacana, né? Carreira sim, que é bem estruturada. Carreira bem estruturada e saiu, né? Finalmente saiu depois de 4 longos anos de espera. Dá aquele frio na barriga. Agora, o que eu tenho que fazer? Tudo isso a gente vai conversar muito sobre perfil da banca, tudo isso, perfil da prova. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do perfil do aluno, de quem vai fazer, quem vai prestar esse exame e tal. A gente sabe que, a gente estava falando aqui antes, né? Sempre tem aquela pergunta sobre prática jurídica, mas o perfil também desse aluno, o que a gente pode adiantar para eles? Quer mandar aí? Pessoa que quer prestar defensoria, ele, acima de tudo, é um indignado. Porque tem muita aquela coisa da vocação, né? É uma pessoa, assim, eu diria que é a pessoa que ela é um inconformado, ele não se conforma com o que ele enxerga, com como ele vê a realidade acontecendo, né? Ele enxerga no direito também um certo instrumento de transformação social. Então, ele é uma pessoa que efetivamente não se conforma com o status quo, com como as coisas estão. E ele quer utilizar esse conhecimento que ele adquiriu para mexer o mundo, para transformar a coisa, né? Para fazer a roda não ficar só girando. Ele quer mudança. Então, ele, acima de tudo, eu diria que ele é um indignado. Ele é um utópico também, de certa maneira, né? A gente fala, né? A carreira que é o agente de transformação social. E, no fundo, o que é isso? Tem essa utopia, essa indignação que pode ser confundida, eu até acho que é um equívoco com assim, se alguém mais jovem, né, de idade, isso não é verdade, mas durante um bom tempo você não tinha nenhuma limitação de tempo. Hoje a defensoria já há algum tempo segue a magistratura, segue a MP e tem esses 3 anos de prática jurídica. Isso eu acho super positivo, porque é o tempo dessa pessoa indignada, dessa pessoa inconformada com a desigualdade, conformada com a pobreza, que ela tem de se preparar, que ela tem de se condicionar para ser uma boa defensora, um bom defensor, né? Hoje em dia, a gente que lida desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, a gente está trabalhando do outro lado do processo, o Estado, o município, a União, então isso exige, né, uma preparação. Então, essa prática jurídica eu avalio como uma coisa muito positiva, de capacitar a pessoa a entrar na carreira um pouco mais preparado, um pouco mais direcionando essa indignação, né, como o cliente falou, direcionando esse inconformismo. É como uma visão do mundo real, assim, a prática, é isso? Dá um pouco de realidade, de bagagem, porque um detalhe importante desse edital que a gente tem aqui em São Paulo agora é a possibilidade de a pessoa se valer da pós-graduação, eventualmente, que ela tenha feito como tempo de prática, né? Isso está agora expresso no edital, então a pessoa que fez, por exemplo, saiu da graduação, foi fazer uma especialização, foi fazer um mestrado, foi fazer um doutorado, ela pode contar isso como tempo de prática jurídica também. Então a gente quer essa pessoa que se preparou academicamente, mas a gente também quer a pessoa que efetivamente atuou na prática, advogou, atuou como funcionário público, servidor. Então a gente quer uma pessoa que ela saiu da graduação, bagagem, né? Mas teve alguma preparação prévia, seja acadêmica, seja do mercado, digamos assim, né? Para ingressar nos quadros da defensoria. Legal, muito legal. E a parte de banca, perfil da prova, vamos entrar um pouquinho nessa seara? Olha, assim, a prova da defensoria, ela
sempre foi moldada, não só em São Paulo, qualquer prova de defensoria, para selecionar pessoas que tenham essa vocação. Eu acho que a palavra é bem essa. Então, assim, passar na prova da defensoria exige você se condicionar para saber o que uma banca espera de um futuro defensor, uma futura defensora. Então, a prova vai exigir isso, né? Para que no dia 1 você tomou posse, vai atender uma pessoa lá no foro regional ou vai fazer um plenário do júri, você tem que vestir a camisa e encarar desde o dia primeiro, isso, né? Primeiro dia do seu exercício. Então, o perfil das provas, a gente fala isso bastante, né, Clint, aqui no curso, nossos alunos, você tem que ter um saber diferenciado, um saber inovador, transformador, um saber que canalize para o direito essa transformação social. A gente mora num país desigual, a gente mora num país que precisa de essa justiça, que as pessoas procuram cada vez mais a Defensoria Pública. Isso é muito bacana, né? Isso traz maior legitimidade, mais status para a gente, o trabalho da Defensoria cada vez mais conhecido. Mas não é só isso, não é só um saber transformador, por assim dizer. Tem que conjugar com o saber tradicional. É um equívoco, uma superficialidade imaginar que eu preciso só saber aquilo que é diferente, aquilo que é uma tese institucional da Defensoria Pública. Você precisa saber isso também, mas você precisa saber os assuntos clássicos, os princípios clássicos de todas as disciplinas. Esse talvez tem outros aspectos de perfil da prova, mas eu acho que esse é um primeiro, né? Esse eu diria que é o mais importante, na verdade, né? O professor Rafael Strano aqui também da casa, ele adoraria essa analogia, é mais ou menos como um fotógrafo. Então, o fotógrafo, ele vai para um evento, ele tem que saber fotografar o básico, né? Ele tem que saber usar lente tradicional, feijão com arroz, mas eventualmente, se ele quer uma foto diferenciada, ele tem que saber manejar aquela lente especial. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. O candidato do concurso da Defensoria Pública, não adianta achar que ele vai prestar a prova e vai colocar lá as teses mais inovadoras, revolucionárias possíveis e por conta disso ele vai passar na prova. Que não vai, porque ele precisa dominar o direito tradicional, ele precisa dominar o direito dos livros, mas ele também tem que ter esse olhar, e é isso que vai diferenciar esse candidato. Porque a banca examinadora, ela sabe buscar esse candidato, que tem essa visão, digamos assim, mais utópica, mais indignada, mais inconformada, mais crítica do direito, né? Eu acho que talvez essa seja a expressão. Ele tem que ter essa visão crítica do direito, como disse o professor Júlio, aliada a uma visão tradicional. Ele tem que saber a visão tradicional para saber o que ele vai criticar. Boa. Perfeito. E o perfil também ali dos examinadores, eles têm experiência para análise. Esses caras já preparam há muito tempo aqui, né? Já fazem, acompanham há muito tempo. Então também conhece bem da banca examinadores. São Paulo, assim como uma boa parte das defensorias do Brasil, os seus defensores, as suas defensoras integram as bancas. Então são colegas nossos selecionados pelo Conselho Superior para atuar como examinadora numa prova. Beleza. Isso é natural que até gera uma disputa lá, né, na carreira. Quem quer ter o prestígio de ser examinador, examinadora, isso gera consequências para a prova, de quem for prestar a prova. Então, aqui em São Paulo, a gente tem nesse concurso, no concurso, alguns colegas que já foram examinadores em várias oportunidades aqui na Defensoria. O Patrick é um deles, de penal, já examinador dos 4 últimos concursos. Mas César Luiz Leonardo também de processo civil. E não só daqui de São Paulo, mas de várias defensorias país afora. São examinadores já bastante gabaritados. O Jairo também foi meu examinador de civil, inclusive. Suava frio perto ali dele na banca oral, mas é um amor de pessoa. Depois a gente fala de prova oral, tem boas histórias. Mas, e tem defensores novos, colegas novos. E eu acho que um pouco da graça, da sensibilidade dessa preparação é saber imaginar, bom, esses examinadores estão há bom tempo, eles vão repetir as coisas que eles já falam, é uma aposta razoável, mas sempre tem alguma coisa nova. E tem gente nova, que é examinador em São Paulo, examinadora pela primeira vez. Esse é mais desafiador, a gente tem que ter um pouco mais de critério, a gente, enquanto professor aqui do Damásio, de saber olhar nas entrelinhas do edital para falar, não, isso aqui é um bom assunto, isso aqui é uma boa aposta, é o tema de predileção desse examinador, é a dissertação dessa examinadora. Isso é o que a gente matura, é o nosso trabalho básico, né, como professor, de entregar o mais objetivo possível que vem. Desse perfil, o cliente me ajuda. A gente tem gente das mais variadas matizes. Todos eles têm em comum aquela coisa. A gente precisa transformar a sociedade. A gente é defensor em São Paulo com milhões de atendimentos. A gente bateu ano passado 2 milhões de atendimentos no estado todo, entre audiências, atendimentos feitos para propor ações de defesas. Uma coisa que todo mundo espera é agilidade, objetividade. Você vai sentar na sua mesa, você vai ter uma fila de pessoas para atender. Como que eu vou conseguir lidar com a pilha de processos, plenário do júri, sustentação oral no tribunal? Então, essa capacidade prática do direito, acho que em todos eles, de alguma forma,
essa perspectiva prática vai estar presente na prova, né? Sem dúvida. Sem dúvida, essa agilidade de raciocínio, né? Porque é bem o que o Júlio falou, você está numa triagem, num atendimento inicial aqui da Defensoria Pública, e você está atendendo uma pessoa atrás da outra, você precisa efetivamente dominar aquele conteúdo e, mais do que isso, saber utilizá-lo ali de forma ágil, né? Rápida. Você precisa resolver o problema daquela pessoa de forma rápida, ou pelo menos dar um encaminhamento correto para ela. Então, a banca certamente vai buscar isso. E, como o Júlio falou, são defensores já traquejados, muitos deles coordenam ou pelo menos integraram núcleos especializados da Defensoria Pública nas suas respectivas áreas de atuação. É isso bacana falar mesmo. Então a gente tem examinadores... Integraram a administração superior. Então são defensores que eles sabem como a máquina funciona e querem isso também do candidato. Né? Legal. E essas informações, lógico, são informações que são públicas, né? Pelo edital claro. Das pessoas, quem vai estar na banca examinadora, tudo isso. E aí a gente consegue... com essa experiência de vocês, a gente tentar, é o que você falou, eu acho que a grande dica é essa também, né? Conhecer muito bem o edital e todos os detalhes dele, inclusive os examinadores. A vantagem de quando a gente prepara um curso reta final aqui para a Defensoria de São Paulo é que a gente conhece os examinadores daqui de São Paulo. Então, a gente conhece no sentido de sabe onde eles atuam, sabe quais temas eles costumam estudar, a gente conhece eles nesse aspecto, né? O aspecto acadêmico. Exato, onde eles atuam e tudo mais. Então, é um pouco mais fácil da gente ter essa base para preparar, né, o que a gente entende como perspectiva de prova. E tem uma coisa que é muito bacana, que é a atuação profissional desse examinador. A Defensoria tem grandes temas na sua agenda, na sua pauta. Então, um tema, por exemplo, moradia. O Supremo se debruçou sobre vários casos importantes sobre moradia, muitos deles protagonizados pela Defensoria Pública. Será que esse é um tema bacana para o examinador? Talvez seja. Né? Essas ações coletivas, ações civis públicas, os temas de maior relevância, de maior destaque que a Defensoria de São Paulo tem, ou teve nos últimos 4 anos, esses são possíveis temas que a banca, qualquer examinador em qualquer disciplina, vai querer jogar luz sobre isso. Não vai jogar luz sobre um tema secundário, vai jogar luz daquilo que está no topo da agenda, que trouxe prestígio, que trouxe visibilidade para a Defensoria. Uma coisa que a gente nota quando a gente estuda esse edital específico agora do nono concurso de São Paulo, a gente sempre chama a atenção dos alunos, dos candidatos, para verem o que os seus examinadores mudaram em relação ao edital passado. Porque é isso, o examinador ele é chamado para compor a banca examinadora, ele olha o edital do concurso anterior e ele fala, olha, eu quero que acrescente isso, eu quero que tire aquele tema, eu quero que detalhe melhor um determinado tema. E a gente sempre chama atenção, olha, presta atenção no que seu examinador mudou em relação ao edital passado. A chance dele perguntar esse tema não é 100%, mas é uma chance maior do que em relação a outros temas mais tangenciais. Um tema que está praticamente em todas as matérias é a atuação da Defensoria Pública naquela matéria específica durante a pandemia de Covid-19. Porque a Defensoria ela atuou em diversas frentes durante a pandemia. A Defensoria foi muito chamada a um certo protagonismo mesmo institucional, ela foi chamada à ação e os defensores efetivamente protagonizaram certos casos de relevo, né, que foram levados ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais de justiça, etc. Então, são temas para ficar de olho, né? Então, quando a gente prepara as aulas, a gente certamente foca aquilo que o edital foi alterado e esse é um tema que está presente em quase todas as disciplinas. Até curioso, eu lembrei de um assunto agora, tá, só para a gente conversar e ilustrar um pouco disso. Eu fiz sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, um caso que envolvia, diferentemente do que se pode imaginar, não o Estado, não a prestação do direito à saúde pelo Estado. Isso é super importante, a Defensoria atuou pra caramba, de forma muito sensível, mas contra plano de saúde. Então a gente conseguiu uma liminar que proibia que pessoas internadas sob emergência na pandemia, pensa, uma pandemia, Covid, uma novidade, ninguém sabia naquelas primeiras semanas, primeiros meses, o que era a doença, como se tratava, e a gente conseguiu uma decisão super importante que proibia a cobrança desse plano de saúde de forma adicional depois de 24 horas, ou seja, era uma disposição legal, tinha dúvidas sobre como se aplicava pelos planos de saúde, a gente conseguiu preservar essa garantia de pessoas das mais variadas situações que o seu plano de saúde custeasse ali a emergência, que não podia ter um corte abrupto, uma interrupção do fornecimento desse serviço. Uma pessoa que estava internada em estado grave de emergência, era essa a situação. Então, só para mostrar como um pouco esses temas foram importantes socialmente, e eles são temas, como o cliente falou,
estão no edital. Nossa tarefa é ir pensando, separando o joio do trigo e pensar naqueles temas que são mais prioritários. Aliás, direito à saúde, professora Daniela Treta, examinadora de Boa, direitos difusos, boa. uma das maiores Autoridades, especialistas e autoridade em direito à saúde, planos de saúde que a gente tem na Defensoria de São Paulo e certamente no país. Então, assim, chance dela perguntar algo dessa matéria é enorme. É 100%? Não é 100%. Mas vamos olhar com calma. Exatamente, mas vamos olhar com calma para essa matéria. Vale a pena, né, ter aquela dedicação, aquele olhar ali e principalmente esse direcionamento com a experiência ali. Você falou um pouquinho, você comentou sobre a prova oral. Vamos falar das etapas? Tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar sobre as etapas? Olha, a prova da Defensoria Pública, ela é uma prova que se divide em 3 etapas, grosso modo falando, uma prova objetiva, 2 provas dissertativas de peça prática e questões e uma prova oral. Tem uma coisa que difere a Defensoria de São Paulo das outras, que é o tempo muito curto entre uma etapa e outra. Aqui a gente está falando de uma prova objetiva marcada para o começo de março, a segunda fase é em meados de maio. Então é muito pouco tempo para você aprofundar. Eu passei por isso, a gente pode comentar depois da nossa experiência. Eu tive pouquíssimo tempo na minha prova, anos atrás, de aprofundar esse estudo da primeira para a segunda fase. Mas como é que funciona basicamente? Essa primeira etapa, 88 questões, 4 horas e meia para você fazer. É pouco tempo para você conseguir vencer 88 questões, geralmente compridas, geralmente com textos longos, enunciados reflexivos. Você, quem está na lista geral, né, fora das hipóteses de cotas, tem que acertar metade disso para passar para a segunda fase. E depois, 44 questões, portanto. Depois da segunda fase são provas dissertativas. São 2 peças práticas, uma de processo civil, uma de processo penal, e as outras disciplinas têm 2 questões para cada uma. 2 de constitucional, 2 de direitos humanos, 2 de difusos e assim por diante. E a prova oral, que é temida por muita gente, né? Tem muita gente que tem um receio da prova oral, um desafio de alguma vergonha, alguma insegurança, a gente também consegue tranquilizar esse candidato, essa candidata, falando, não, você chegou na prova oral, você já está muito bem, você passou por um crivo, né, Clint, que milhares de pessoas se inscreveram, você vai chegar lá nas poucas dezenas que estão fazendo uma prova oral, cara, você está muito bem, você tem que ir confiante, você tem que ir com otimismo. A prova oral da Defensoria ela é diferente de provas orais, por exemplo, do Ministério Público, da magistratura, a daqui de São Paulo estou falando, porque, diferentemente de outras bancas em que o candidato ele fica praticamente exposto, né? Tem uma banca assim na frente dele, o banco vai fazendo perguntas, uma coisa solene, né? Uma coisa mais solene, o candidato fica ali isolado e às vezes tem um público ali assistindo. A prova oral da Defensoria ela é mais, digamos assim, é mais confortável para o candidato, eu acho, porque são baias ali que são né, divididas por matéria, o candidato ele vai falar com o examinador, então não necessariamente ele é o foco da atenção, porque todas as baias ali, todas as disciplinas estão examinando ao mesmo tempo. Fica o público, porque a prova tem que ser aberta ao público, essas provas são gravadas, claro, mas é algo mais tranquilo para o candidato. Curioso, né? A gente costuma falar o seguinte, na prova oral, quando você vai, é mais ou menos, o examinador só quer saber se você não vai babar ali na frente dele, né? Se você mostra ali um mínimo conhecimento e tal. Curioso que quando eu fui prestar a prova de ECA, né, de Direito da Criança e do Adolescente, a examinadora na minha época era a doutora Fabiana Botelho Zapata, e eu morria de medo da matéria ECA, eu morria de medo de infância e juventude. E aí eu tinha acabado de falar com o presidente da banca, né? Tinha uma entrevista com a presidência da banca, estava com a garganta meio seca, sentei na frente dela, aí a garganta começou a pigarrear, ela falou, você quer uma água? Eu falei, obrigado, então peguei água, babei aqui a água na roupa toda, eu falei, perdi, né? Tô reprovado nessa prova. Eu não consegue tomar uma água na frente do examinador, mas ainda assim deu tudo certo. Eu conto uma história de infância e juventude também na minha prova. Quem foi examinador da minha prova foi o professor Dr. Flávio Fraceto, que é uma das maiores autoridades dessa disciplina no país, assim. Ele construiu, a partir da Defensoria de São Paulo, quase toda a jurisprudência sobre infância e juventude na área infracional. Uma autoridade. Eu nunca tinha trabalhado nessa área, nunca tinha atuado em infância e juventude, fui lá ser examinado pelo Flávio Fraceto nesse cenário que o Clint bem falou. Era uma baia, que eu estava de frente para ele, claro, o público atrás olhando, mas era uma conversa minha direta com ele. E ele começou dizendo o seguinte, doutor, tem um assunto específico que me tira o sono por 20 anos, é uma dúvida jurídica, um problema absolutamente complexo que eu, nas minhas reflexões acadêmicas, no meu dia a dia, nos processos que eu levei aos tribunais superiores, eu nunca consegui resolver. Queria saber se você me tira essa angústia hoje. Eu pensei, bom, de 20 anos que vou resolver? É óbvio que não.
E esse examinador tinha o hábito, isso varia um pouco entre os examinadores, alguns têm uma lista de temas que querem perguntar, alguns sorteiam um ponto, faz uma coisa de sorteio, ele sorteava os pontos. E o que aconteceu? Ele sorteou um ponto, e eu já com essa preocupação, eu já tenso lá, preocupado. Depois, claro, com o tempo eu vim compreender que eu precisava falar o básico, falar os conceitos essenciais, eu estaria seguro. Ele sorteou um ponto e o ponto caiu atrás da mesa, numa fresta da mesa, entre eu e ele, que nenhum dos dois conseguiu alcançar. E ficaram os dois debaixo da mesa procurando. Ah, você consegue pegar, você alcança? E eu, naqueles breves segundos, procurando. Bom, e aí, qual que é o ponto que vai definir a minha aprovação? Se é um assunto que eu sei responder ou se não sei responder? Bom, felizmente, um dos dois lá conseguiu achar o papelzinho no chão, pegou, ele falou o tema, era muito mais fácil do que eu pensava. Óbvio, eu não resolvi a angústia dele de 20 anos, mas fiz lá o básico para conseguir passar. Perfeito. Vamos falar então também dessa angústia, agora como me preparar. Tá bom, a gente colocou lá tudo que a gente colocou, da vocação, as etapas, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar, dá tempo, não dá? Qual que é com a experiência de vocês, como é que é nessa reta final agora? A gente está falando de uma prova, a gente tem que sempre ter um pé na realidade, a gente está falando de uma prova que é em março. Né? Então a gente está falando de uma prova que tem pouco menos aí de 1 mês e meio para a prova. Então, a gente pode estar falando com 2 candidatos possíveis aqui. A gente pode estar falando com um candidato que vem se preparando há alguns anos, né, para essa prova, ou mesmo para outras provas e resolveu prestar São Paulo, mas ele já tem uma bagagem ali de estudo, então ele vem já se preparando. Ou a gente pode estar falando por um candidato que, pelas razões mais diversas, não conseguiu se preparar adequadamente para essa prova agora de São Paulo. Tá? Nos 2 casos, a gente está falando de alguém que vai ter que fazer um cronograma de estudos, vai ter que renunciar a muita coisa durante esse período de prova, não tem jeito, não tem receita milagrosa, não dá para dizer, vai ouvir lá pílulas diárias de sabedoria e vai brotar o conhecimento ali na hora da prova. Não vai ter que ter renúncia, não vai poder ficar assistindo tanta série agora nesses 2 meses, vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que fazer um cronograma, mas se eu puder falar especialmente com um candidato que está se sentindo mais despreparado, porque é exatamente assim que eu me sentia quando eu fui prestar a prova da Defensoria Pública, a gente está falando de alguém que vai ter que usar a cabeça para adotar uma gestão estratégica desse tempo. Tá? A gente tem 1 mês e meio, parece pouco, é pouco realmente, mas dá para fazer muita coisa nesse período. Dá para fazer muita coisa desde que você use a cabeça, adote uma certa estratégia. Então, por exemplo, vamos tentar otimizar esse tempo que a gente tem. Vai pegar um transporte público? Vai ler o quê? Vai ler qualquer coisa lá do seu examinador. Vai estudar só a letra da lei? Não, a gente já viu que para a Defensoria de São Paulo, a letra da lei não é muito o suficiente. Então, a gente vai ter que pensar o quê? Temas novos do edital, temas que foram alterados, temas de predileção dos seus examinadores. Você vai fazer um estudo, vai dedicar um tempinho para estudar sua banca examinadora, ver o que esse examinador já perguntou em outros concursos, o que ele está estudando, qual que é o tema acadêmico de predileção dele, para você pegar esse 1 mês e meio que falta e, já que não vai dar para zerar o edital, e a gente sabe que não vai dar para zerar o edital, você pelo menos direcionar para aquilo que importa mais. Vai estudar provas anteriores, então vale muito, muito a pena pegar as provas anteriores da Defensoria Pública de São Paulo ou de outros estados e separar ali umas 4 horas e meia, que é o tempo de realização da primeira fase, para você ver como é, especialmente se você nunca prestou prova na vida, você precisa saber como é que é a sua reação ali diante de uma prova com 88 questões em 4 horas e meia. Você precisa saber como é que você gere o seu tempo de prova. Então, esse cronograma, esse olhar estratégico para esse tempo que a gente tem, esse 1 mês e meio que a gente tem para a primeira fase. Saber quais matérias que eu vou estudar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da matéria que o professor Júlio e eu a gente leciona, que é Direito Constitucional. Então, a gente sabe que, historicamente, na Defensoria Pública, controle de constitucionalidade é um tema que é cobrado? É cobrado. Mas é cobrado de forma muito diferente de como é cobrado na magistratura. Então, é um tema que, se eu vou estudar para a Defensoria Pública, eu vou dar um outro olhar para ele. Eu vou dar um olhar, digamos assim, mais básico, mais geral, porque eu sei que em constitucional, pelo menos é o que a experiência nos mostra até hoje, pode ser que nessa prova o examinador mude, mas aí será o quê? Um ponto fora da curva. Em constitucional, o examinador ele gosta mais do quê? Ele gosta mais de direitos fundamentais, ele gosta mais de outra seara de temas que não necessariamente controle de constitucionalidade. Se eu tenho tempo de estudo, óbvio que eu vou encaixar de controle de constitucionalidade porque eu não posso me dar o luxo de perder pontos.
Agora, se eu tenho 1 mês e meio para estudar para essa prova, eu vou selecionar aqueles temas aos quais eu vou me dedicar um pouquinho mais. Não sei se o Júlio concorda com essa... Concordo, total. Você tocou num ponto essencial, que é a administração do tempo. E aí, quando você falava, eu lembrei da minha preparação, quando eu estava do outro lado estudando. E eu era escrevente do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, trabalhava no gabinete do desembargador. Para quem é de São Paulo aqui sabe, né? O prédio dos gabinetes dos desembargadores fica muito próximo da nossa sede do Damásio aqui em São Paulo. Então, eu acordava às 6 da manhã, vinha para o Damásio estudar aqui na Baia, ficava estudando das 6 até as 10, ia trabalhar no gabinete do desembargador, que eu assessorava, acabava o meu expediente às 6, 7, voltava aqui para o Damásio, para a nossa biblioteca, para a Baia, para estudar até fechar. E isso foi assim por um bom tempo. Todo candidato mais cauteloso e mais previdente tem essa mesma impressão que o cliente falou assim, não estou totalmente preparado. Isso é um bom sinal, né, de cautela. Mas o que mudou nesse meio tempo, a tua fala me fez lembrar disso, foi o acesso às informações sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública nesse meio tempo está mais na mídia, está mais no debate social, jurídico, político, no protagonismo, né? Então você tem mais acesso ao que a Defensoria está fazendo aqui em São Paulo, no STJ, no Supremo, etc. Naquela época a gente não tinha isso, tinha que garimpar quase que de uma forma autodidata quais são as teses institucionais da Defensoria Pública. Um assunto super importante. A Defensoria Pública firma consensos sobre direito civil, direito processual penal, que são teses que orientam e, de alguma forma, uniformizam a nossa atuação. Eu tive que achar sozinho. Hoje em dia, felizmente, esse acesso à informação é muito mais amplo. Então, você tem várias formas de conhecer o que a Defensoria de São Paulo está fazendo, está produzindo. Aqui no Damásio, a gente tem um curso para isso, né? Assim como outras oportunidades de acesso à informação. A gente está à disposição aqui para contribuir nesse sonho que ele se concretize de uma forma objetiva, endereçada para essa prova, como a gente tem falado, né? O que se espera dessa prova? A gente tem alguma condição de otimizar esse estudo. E eu lembro que eu pegava o edital da Defensoria Pública na época e ticava, item 1, né? Pessoa natural, direito civil, primeira aula, pessoa natural. Bom, que bom, estudei pessoa natural. Hoje em dia, como o cliente falou, talvez esses conceitos básicos nessa administração de tempo, e o curso nosso da Damásio aqui enfatiza isso. Vamos ser estratégico. Vamos pensar e dedicar tempo e energia naquilo que a gente acha que vai ser mais relevante para a tua aprovação. Então, o convite que a gente faz e a reflexão que a gente faz é que bom, tem mais chances aqui, a gente está num ambiente que a gente pode contribuir para isso também. Eu acho que quando você tem pouco tempo, você tem que direcionar suas fichas, não tem jeito. Tem que se dedicar, como a gente falou, tem que investir, porque no final das contas, né, às vezes, porque hoje em dia a gente tem muito conteúdo na internet e tal, mas é totalmente diferente. Sim. Você saber aquele conteúdo ser direcionado para ele, para aquela prova, para aquele edital, para aquele examinador. Né? Boa, eu acho que você tocou num ponto central. Você tem muito conteúdo na internet, isso é fato. Para você ser aprovado em qualquer concurso, e na Defensoria de São Paulo isso me parece mais sensível, você precisa ter a capacidade de articular assuntos, e a gente fala isso bastante nas nossas aulas. Acho que o sucesso quando você está diante de uma prova extensa, complexa, com tempo curto, é acionar campos da tua cabeça que tenham sido já preparados para correlacionar assuntos. Vamos ficar inconstitucional na nossa área? A gente sabe. Historicamente, é muito difícil você ver uma prova da Defensoria de São Paulo cuja questão trate só sobre um tópico, só sobre federação. Isso é fácil, eu estou num campo que eu consigo eliminar. Bom, eu sei que essas duas aqui não batem, essas estão descartadas. Como funciona aqui historicamente? Uma questão vai ter uma alternativa sobre federação, a outra sobre direitos fundamentais, outra sobre controle de constitucionalidade, uma quarta sobre uma ação da Defensoria do Supremo. Então, essa capacidade de articular assuntos desde a primeira fase e, sobretudo, numa prova dissertativa, de prova de peça prática, isso é decisivo. Não é só acesso à informação. Isso todo mundo tem, e que bom que tem, isso é muito positivo. Mas essa preparação de lapidar o conhecimento, conectar assuntos e poder dissertar sobre ele numa prova, poder responder bem uma pergunta na prova oral sem suar frio, como a gente, ou como eu pelo menos sou frio em muitas disciplinas, isso eu acho que é essencial. Tem gente do Brasil todo para fazer a prova, né? Porque conforme o pessoal de São Paulo também faz em outros estados, a galera também vem fazer aqui. Como a gente falou, é um dos maiores, né? É muito comum. A primeira fase o pessoal vai prestar, pode esperar que você vai ver um monte de malinhas ali num canto, que é o pessoal que viajou para prestar e eventualmente dali já vai direto voltar para casa. São Paulo tem praticamente todos os estados, né? A gente vive um momento em que as pessoas realmente estão buscando bastante concursos públicos. Mas São Paulo é pioneiro nessa arte de separar malinha. E vamos falar sobre a nossa carreira aqui. A carreira nossa
tem suas dificuldades, como qualquer carreira tem, mas é uma carreira super bem estruturada. Teve uma estruturação muito rápida, em pouco tempo, né? A Defensoria de São Paulo é super jovem, tem menos de 20 anos. Então, a gente conseguiu se colocar num patamar bacana de status social, de respeito perante as outras instituições, por força de defensoras e defensores, né, que trabalham no dia a dia e conseguiram esse status, e hoje é uma carreira super atrativa, do aspecto de estrutura, do aspecto de remuneração. E falando sobre isso, eu e o Clint, a gente, comparado com outras carreiras, a gente é relativamente novo, a gente tem pouco tempo de casa. Se estivéssemos, por exemplo, em outras carreiras, talvez a gente estaria numa entrância inicial, uma entrância intermediária, e a mobilidade na Defensoria de São Paulo é muito bacana. Você tem a chance de ocupar um núcleo especializado e trabalhar na administração. Eu e o Clint pudemos ter essa experiência. Hoje eu estou coordenando um dos núcleos especializados, o núcleo de segunda instância e tribunais superiores. Então, essa dinâmica, essa agilidade, nos postos de trabalho, na movimentação mesmo, é muito atrativo, né? Você tem a chance de, fui para o júri, depois eu consigo me remover, vou para a fazenda pública, vou atuar em infância, não, vou um tempo trabalhar no núcleo especializado. Isso é muito atrativo. Talvez seja uma das razões que expliquem essa procura da Defensoria de São Paulo por gente de todo o país. Perfeito. Vocês falaram em vários momentos da experiência de vocês, né? Porque vocês passaram por esse caminho. Qual a mensagem que vocês podem deixar como pessoas que estiveram lá no lugar que a pessoa está, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, está nesse momento? Essa mensagem final para eles. O que vocês podem passar? Olha, a gente começou a nossa conversa falando sobre indignação, inconformismo, sobre um profissional do direito que está preocupado em usar todas as ferramentas jurídicas para promover acesso à justiça, para garantir uma sociedade minimamente mais justa, solidária. Esse é o pano de fundo, né? Então, assim, para quem tem isso como norte de vida e tem formação jurídica, talvez a Defensoria Pública seja a carreira que vai te contemplar, que vai te dar essa gratificação pessoal. Mas ainda que você não tenha sido picado pela mosquinha dessa assistência jurídica nossa que a gente presta e desse acesso à justiça, pela mosquinha do que trabalhar com coletividades, com pessoas que te procuram, doutor, eu estou com esse problema. Pode ser um problema individual dela, ela pode ser uma liderança comunitária que vai te procurar, doutor, olha, tem 200 famílias que estão dependendo do que você vai fazer no processo, que a gente não pode ser despejado do dia para a noite. Então, essa capacidade, o Clint falou bem, de se indignar com as coisas, é o que pode ser, dentre outras, uma lupa para o estudo, pensando que a gente está há pouco tempo de uma prova, né? Então, a direcionar aqueles temas com esse foco. Se colocar nessa cadeira, o que eu vou fazer no primeiro dia de exercício, né? Com o direito, com o instrumental jurídico para fazer isso. Então, a minha ponderação final usa isso, usa essa indignação, usa essa perspectiva como um guia para o teu estudo. Como motivação. Porque o tempo é curto, todo mundo tem 1000 atividades diárias, a gente sabe disso, mas, no fundo, essa sensibilidade social e essa vontade de fazer a diferença pode fazer a diferença numa prova. É ali aquela questão que falou, não, isso faz mais sentido, vai acionar lá na tua lembrança, isso é que eu estudei, li aquela ação da Defensoria Pública, li aquela notícia, isso é que pode dar um senso de sentido e ser decisivo para a prova. Perfeito. Lembrando que eu acho que se eu conheço bem o nosso candidato, o nosso aluno, ele deve estar se perguntando se é o momento, se está na hora de prestar a prova, porque é sempre que bate, não, no próximo eu presto, o próximo concurso eu vou estar mais bem preparado. Assim, nunca vai haver um momento ideal. O professor Júlio, eu garanto, todos e todas defensores e defensoras que estão naquela carreira hoje não se sentiram preparados quando prestaram seus respectivos concursos. Todos. Porque não existe esse momento mágico em que você olha e fala o seguinte, agora estou super preparado para essa prova. Porque é uma prova, é algo que estressa, é algo tenso. Então, não adianta esperar o momento perfeito. E é como o Júlio falou, se você tem essa vontade, essa indignação que a gente mencionou aqui, essa utopia, o Eduardo Galeano tem um texto ótimo sobre utopia, que ele fala para que serve a utopia, porque a utopia é isso, é o horizonte, eu caminho 2 passos e ele se afasta de mim, eu caminho mais 2 passos e ele se afasta de mim, mas a utopia serve exatamente para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então essa é a essência da nossa atividade. A atividade de ser um indignado dentro do sistema de justiça, e a gente sabe que o sistema de justiça é um sistema por natureza conservador, ele é um sistema por natureza mais formal, tradicional, fechado, e a defensoria tenta ser um pouco essa
esse sopro, né, essa tentativa de abertura, a gente sabe que é uma atividade muitas vezes inglória, é uma atividade em que, garanto, você vai passar mais dias indignado, revoltado, do que comemorando efetivamente. Mas eu posso garantir também que esses dias de comemoração, aquele dia em que você atende o caso da liderança comunitária que está com 200 famílias que precisam de ajuda, ou como eu lembro uma vez de um caso que eu atendi, de uma senhora que tinha sido vítima de racismo no trabalho e foi demitida há 6 meses de se aposentar no serviço público, e ela foi vítima de racismo, mas ela foi demitida, e a gente conseguiu ali no processo, ali na unidade fazenda, anular aquele processo, e ela pôde vir depois, no dia seguinte, doutor, consegui, né, fui reintegrada, vou conseguir me aposentar. Esses casos, esses dias, vão valer todo o sacrifício. Vai ser aquele momento em que você vai olhar para aquela pessoa e vai falar o seguinte, foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu me preparei, e vai valer a pena. Perfeito. Se você também escutou, assistiu aí e ficou arrepiado, então é para fazer a prova, né? Agradecer, Júlio, Clint, sensacional nossa conversa. E a gente se vê muito aí. Vamos falar mais, né, depois um pouquinho aí sobre defensoria para quem acompanha a gente. Beleza? Obrigado. Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.